Olá, membro de IDT ou B2B da ESEC no Brasil, como vai você? Eu sou o Lucas Brasileiro, eu sou a IDT Manager do MC Arrasta e o foco desse vídeo é educação em relação à lei do estágio brasileira, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque é um ponto muito importante tanto para vendas de B2B quanto em relação a tirar dúvidas dos EPs, das empresas e manter relacionamento com as nossas universidades parceiras, beleza? Então vamos falar da lei do estágio no Brasil. O que que ela é? Ela é a lei máxima sobre estágio, né? O que regula de fato todos os vínculos de estágio que se dão em território nacional, tá? A gente entrega intercâmbios em IDT por meio dessa lei. Então, é essa lei que dá respaldo jurídico legal para a gente entregar intercâmbios de IDT, né? IDE e IDV são outras coisas, mas a IDT está respaldado por essa lei de estágios, tá bom? Ahn, o que eu vou falar aqui é sobre a lei que rege todos os estagiários que estão fazendo intercâmbio aqui no Brasil em IDT, tá? É diferente dos requerimentos de visto na embaixada. Então, para o EP entrar no país, eles têm requerimentos diferentes. Eu não estou falando de visto do que é pedido na embaixada lá fora, eu estou falando do que acontece quando ele está aqui no Brasil, tá? Às vezes os processos se intercalam, porque a lei do estágio, porque as embaixadas lá fora vão exigir algum documento para comprovar que ele vai seguir a lei do estágio aqui no Brasil, mas o processo de visto lá fora é diferente do que deve ser seguido em termos de lei de estágio aqui no Brasil. Tranquilo? Muito importante, todos os nossos intercambistas estão submetidos a essa lei. Então, se você perceber que ao longo desse vídeo tem coisas que não estão acontecendo no seu CL, ou coisas que não estão claras com a sua universidade parceira ou com a sua empresa, então, por favor, trate de corrigir, garantir que a gente esteja enquadrado, porque não existe intercambistas da ESEC estarem fora e não submetidos a essa lei, beleza? Senão a gente tem aí perigos jurídicos, perigos institucionais. Então, vamos começar aí falando da parceria com as universidades, tá? Estagiários são estudantes de acordo com a lei de estágio, tá bom? Então, todos os estagiários são estudantes e se os nossos intercambistas estão sujeitos à lei do estágio, isso quer dizer que, por extensão, eles também são estudantes, todos eles. Isso quer dizer que eles necessariamente fazem aulas? Não. Isso quer dizer que eles são estudantes no sentido que eles são vinculados a uma universidade e eles são supervisionados com um professor. Então, nesse sentido, eles são estudantes. Tá? Então, se uma empresa perguntar para você, oi, provavelmente você já teve uma empresa que perguntou isso, né? O meu estagiário, ele é um estudante aqui no Brasil? Então, você tem que falar sim, porque ele está submetido à lei do estágio, tá bom? Pode ser que esse estagiário também seja um estudante lá no país de origem dele, mas aí depende de cada país que tem requerimentos de visto diferentes, tá? O que eu estou falando aqui é do território nacional do Brasil. Então, se uma empresa perguntar se o estagiário, se o EP dela é estudante, você tem que dizer que sim. O que não é a mesma coisa que dizer que ele tem que ter aula na universidade, presencial. São coisas diferentes. Beleza? Ahn, o que mais? A nossa vínculo com a universidade, né, entre a ESEC, ele é regido pelo CPU, que é o Convênio de Parceria com a Universidade. Tá? Ele é um documento que é solicitado pelo TNA e ele legisla o que acontece no relacionamento entre a universidade e a ESEC, né? Então, tipo, como é que funciona essa parceria, mas principalmente a universidade, por meio desse CPU, garante que vai estar fazendo o quê? Assinando TCS, que são os nossos famosos termos de compromisso de estágio, tá? O TCE é um documento que vincula quatro partes. Uh, a empresa, que também é chamada de concedente de estágio, a IESEC, que também é chamada de intermediadora do estágio, a universidade, que faz a supervisão, e o intercambista, que também é chamado de, por vezes, aí na lei, de tomador de estágio. Beleza? E aí, por lei, por extensão, todos os nossos intercambistas são estudantes. Tranquilo? E aí, atenção! Como eu falei, ser estudante não significa que o nosso intercambista tem aula presencial. Muitos dos nossos intercambistas, eles são vinculados à universidade por meio de um estágio supervisionado à distância. Que estágio que é esse? É o estágio que eles fazem na própria empresa, né? Com o próprio
opportunity, como o próprio responsável pela oportunidade, opportunity taker, aí, tipo, a pessoa que de fato vai supervisioná-lo, certo? Então, é uma grande recomendação que quando os EPs são vinculados, matriculados nas universidades, que eles sejam matriculados em estágio supervisionado à distância, para que eles não tenham que ter aula presencial na universidade e nada nesse sentido, porque isso atrapalha tanto a experiência deles quanto o que a gente vende para as nossas empresas. Beleza? Algumas universidades matriculam de alguma outra forma, então não necessariamente em estágio supervisionado, mas é muito importante que todos os nossos EPs estejam matriculados na instituição de ensino superior de alguma forma, tá? Isso é uma exigência da lei do estágio, tranquilo? E por vezes o documento de matrícula vai ser solicitado para o visto do EP. Como eu falei no começo do vídeo, algumas embaixadas solicitam documentos para garantir que quando o EP chegue no Brasil, ele vai estar adequado à lei do estágio. Como eu falei, o processo de visto e de estágio são coisas diferentes, mas a embaixada pode pedir documentos relacionados à lei do estágio. Então, por exemplo, principalmente para EPs que não são da região do Mercosul, tá? Esses EPs que não são da região do Mercosul, eles tiram um visto que é chamado de visto temporário número 4. Esse visto temporário número 4, ele exige que o EP seja estudante lá fora, no país de onde ele está vindo. Então, exige que ele tenha vínculo com uma instituição de ensino superior lá no país de origem, tá? E além disso, as embaixadas que tiram, né, esse documento de Vitem 4, que é o visto temporário número 4, elas vão solicitar dois documentos muito importantes. Então, as cópias do TCE, que em geral são 4 cópias, então uma para cada ente, né, que assina o contrato. Então, uma cópia para a ESEC, uma cópia para o EP, uma cópia para a universidade e outra cópia para a empresa. E a embaixada vai pedir também um documento de matrícula assinado pela universidade, beleza? Então é importante vocês saberem disso. As embaixadas que tiram o visto na região do Mercosul, elas não costumam pedir esses documentos. Mas isso quer dizer que a gente não precisa fazer? Não! Porque a lei do estágio é obrigatório para todos os intercambistas, independente deles serem de países do Mercosul ou de fora do Mercosul. Todos os intercambistas estão sujeitos à lei do estágio, beleza? Isso quer dizer que a gente tem que ter documento de matrícula e TCS para todos os documentos, mesmo que isso não tenha sido solicitado no processo de visto do intercambista, tá? E geralmente, quando o intercambista vem da região do Mercosul, né, que ele tira o visto de residência temporária, que é o VRT, esse documento não é solicitado. Esses documentos de TCE de matrícula não são solicitados, mas isso não quer dizer que a gente não deve fazê-los, porque isso é uma obrigação nossa, beleza? E aí, dito isso, vamos agora às principais dúvidas. Como é que vai funcionar? Eu vou fazer aqui uma pergunta, tá? E aí eu vou dar um tempinho, sugiro que você pare o vídeo e pense para responder. Ou pesquise de alguma forma aí, dê uma avaliada e aí eu vou para a resposta. Tranquilo? Então vamos aí para a primeira pergunta, que é sobre estágio para estrangeiros. Pode ser concedido estágio a estudantes estrangeiros? Pausa o vídeo e pensa. 5, 4, 3, 2, 1. Sim! É assim que a gente roda o nosso programa de IDT. Então, de acordo com a legislação, estudantes brasileiros que estiverem matriculados em instituição de ensino superior estão aptos a fazerem um estágio nas empresas, né, em entidades de direito privado. Então, isso é permitido. Aí a referência ao artigo 4º da lei, beleza? Da lei de estágio. Fora isso, vamos à próxima pergunta. Estágio é o mesmo que emprego? Então, mais uma pergunta para vocês. O estágio é uma relação de emprego? Momento para vocês pensarem. 5, 4, 3, 2, 1. Não! O estágio não caracteriza vínculo de emprego. Então, se uma empresa perguntar, olha só, se eu trouxesse intercambista, eu tenho que pagar encargos sociais, trabalhistas, previdenciários? Não, você não tem. Qual que é a referência disso? Aqui, ó, vai lá olhar nos artigos da lei, procura a lei ali no site do Planalto, vocês vão encontrar isso bem referenciado. Beleza?
Vamos para a próxima pergunta agora, que é em relação à carga horária, em relação à famosa jornada de trabalho do intercambista. Os EPs podem estagiar 8 horas por dia? Provavelmente você já fez estágio, já teve que recolher a assinatura aí da empresa, do professor, e provavelmente você fez um estágio de 4 horas ou de 6 horas, certo? Os EPs podem fazer ou não podem fazer estágio de 8 horas? Existe isso? Tempo para você pensar. Se precisar, aí dar uma pausa no vídeo. Sim, os estagiários podem fazer jornada de até 8 horas por dia, certo? 40 horas por semana. Mas existe um porém. Ele não pode estar fazendo aulas presenciais e, além disso, ele tem que estar matriculado, vinculado num curso que alterna teoria e prática. Então, por exemplo, como eu falei no começo, se os intercambistas estão matriculados numa disciplina de estágio supervisionado à distância, e ele tem um plano, né, dentro do TCE e um professor orientador que ele está fazendo reportes periódicos, ele está de fato alternando teoria e prática, certo? Porque ele está aplicando conhecimentos que ele adquiriu, né, e avaliando esses conhecimentos que ele aprende nessa matéria aí, que é o próprio estágio dele. Então ele está alternando teoria e prática e não está fazendo aula presencial dessa forma. Tranquilo? Então é muito importante que vocês saibam disso. Sempre que uma empresa perguntar, poxa, mas eu não posso permitir isso. Pode sim, tá aqui. É só garantir que isso esteja muito claro de acordo com o TCE, né? E que de fato ele esteja vinculado na universidade, mas sem aulas presenciais. Qual que é a referência? Aqui, vai lá no artigo 10º da lei e você vai ter certeza disso. Próximo ponto, que é em relação a férias. Os EPs possuem férias? De quanto tempo? Como marcar? Tempo para você pensar aí que você responde se uma empresa te perguntar isso. Ou um EP, né? Que com certeza vai estar bastante interessada e quais são os direitos dele. Sim, o que a lei diz? Que dentro de um período de 1 ano de estágio, o estagiário tem direito a 30 dias, tá? E esses dias eles podem ser concedidos em período contínuo ou fracionado. Ahn, caso o intercambista faça um estágio de duração menor a 12 meses, o tempo de férias, né, de recesso, tem que ser proporcional. Então, por exemplo, se ele está fazendo um estágio de 6 meses, ele tem direito a férias de 15 dias ao longo dessa experiência, e ele pode tirar essas férias de maneira contínua ou fracionada, beleza? E o recesso ele é remunerado. Então, quando o EP recebe bolsa, como os nossos EPs em GT, né, é obrigatório que eles recebam bolsa, então, de fato, eles têm que ser pagos, beleza? Um ponto importante aqui, antes que eu me esqueça, que eu esqueci de comentar, é em relação ao, em relação especificamente à jornada de trabalho do EP, né? É muito importante lembrar que dentro do programa de Global Talent da IESEC, é obrigatório que os intercambistas façam 35 horas no mínimo por semana, beleza? Então, sempre que você for alinhar com a empresa, por ser um GT, ele tem que estar trabalhando aí no mínimo 35 horas por semana, certo? Então, é bem recomendado que ele trabalhe 8 horas por dia para fechar os 40, certo? Aí já comentei de férias com você. Aí com vocês o próximo ponto vai ser em relação a pagamento de bolsa auxílio. Qual que é a pergunta? O valor da bolsa estágio ou equivalente, ele é definido em responsabilidade por quem? Quem que é responsável por definir valor de bolsa auxílio? Quem que é responsável por isso? Pensa aí. É a empresa, tá bom? É a empresa que é responsável por garantir isso, por garantir o pagamento da bolsa de estágio. Eu não costumo falar salário, porque se eu falo salário, às vezes as empresas pensam que eu estou falando de um funcionário que tem vínculo de estágio, que é CLT, e não é o caso. Então, eu costumo falar bolsa estágio, é o termo que é referenciado na lei também, tá bom? Outra pergunta. Benefícios para o EP. O que é auxílio transporte? Ele é obrigatório que seja pago? Tem para você pensar. Sim, o auxílio transporte ele é
uma obrigação quando o estágio é não obrigatório, né? Como os nossos EPs estão fazendo estágio não obrigatórios nas instituições de ensino superior, né? Eles não estão fazendo um curso completo, né? Eles são só vinculados temporariamente nessas instituições. Então, sim, é obrigatório que a empresa pague o auxílio transporte, tá? Mas isso está incluído, muitas vezes, no valor da bolsa auxílio dos nossos intercambistas. Então, digamos, uma empresa vai pagar um valor de bolsa mensal de R$ 2.000 ou R$ 2.500. Então, ela está ali considerando que 300, R$ 400, não sei, desse valor fazem parte do auxílio transporte. É legal que a empresa separe esse valor, ou deixe bem discriminado, inclusive no TCE, e vocês auxiliem a empresa a fazer isso, porque isso garante mais adequação à lei do estágio, tá bom? E aí, em relação a mais benefícios, a empresa pode disponibilizar benefícios ao estagiário? Sim, a empresa pode voluntariamente conceder benefícios ao estagiário. Então, não é só porque ele é um estagiário que a empresa não pode dar mais benefícios, do tipo alimentação, VR, se a empresa quiser pagar um plano de saúde diretamente, então os nossos IPs da ESEC, eles têm que vir com seguro-saúde, né, por conta do intercâmbio, então a gente recomenda aí sempre a Syscard. Então, é obrigatório que eles venham para o país com seguro-saúde internacional, mas a empresa pode pagar isso, se ela quiser, se ela tiver interesse. Isso não descaracteriza a natureza do estágio. Como assim? Não é porque a empresa está fazendo isso, pagando esses benefícios a mais, que isso vai configurar CLT de forma alguma, tá bom? Então a empresa não precisa ficar com medo de pagar benefícios a mais se ela tiver condições ou se ela quiser. Então aí está aí o artigo referenciado, tá? E agora que a gente falou disso, vamos falar um ponto que é muito importante, que é seguro contra acidentes pessoais. Os EPs possuem direito ao seguro contra acidentes pessoais? Qual é a cobertura do seguro? Tempinho para você pensar e sim, a cobertura deve abranger acidentes pessoais ocorridos no local de trabalho com o estudante durante o período de vigência do estágio, 24 horas por dia em território nacional. Cobre morte ou invalidez permanente, total ou parcial provocadas por acidente, tá? Então, o que isso quer dizer? Todas as empresas, elas costumam ter para os funcionários CLT, e elas têm que ter para os estagiários também, uma pólice ali de seguros que cobre acidentes no local de trabalho. Então, se porventura a gente tem algum problema e o estagiário ele vem a óbito, ou ele tem um acidente, isso gera invalidez permanente, né, para toda a vida dele, a empresa tem a responsabilidade de ter um seguro contra acidentes pessoais que cobre, né, o ambiente de trabalho. Então, se os seus isso é diferente, gente, isso é diferente do seguro-saúde. Isso não é um seguro da Syscard, tá bom? Isso é um seguro que a empresa tem que contratar, isso é obrigatório, tá bom? Para todos. Então, confiram com a empresa de vocês se as empresas lembram de colocar os estudantes, né, os estagiários, dentro da pólice de seguro das empresas. Isso é uma coisa super tranquila, as empresas sempre têm, é muito normal as empresas, especialmente mais consolidadas, né? Startups às vezes ainda estão ali aprendendo a se enquadrar, mas empresas estão bastante acostumadas a ter uma pólice de seguros para isso. Então, o que vocês têm que garantir é só que a empresa inclua os estagiários nessa pólice de seguros, a pólice de seguros contra invalidez. E é importante aí lembrar também que esse seguro ele costuma ser bem barato, assim, tem seguros de R$ 30 a R$ 50 por ano por intercambista, então ele é bem acessível para a empresa. Tranquilo? Vamos falar de possíveis tretas com a universidade, tá? Então é importante que vocês tenham um bom relacionamento com a universidade, especialmente para que a gente sempre garanta a legalização dos nossos intercambistas, do TCU e do TCE. Mas o que tem que ter no nosso TCE, né? De acordo com a lei de estágio, são várias coisas. Então eu recomendo que vocês olhem isso com cuidado e garantem a adequação, tá? São vários pontos, desde o nome do supervisor, dados dele, quais são as responsabilidades, qual que é a JD, a Job Description, né? Qual que é a área de trabalho, a vigência do termo, o valor da bolsa. A lei do estágio recomenda, inclusive, o número da apólice e companhia do seguro de vida
que a empresa tem em relação ao estagiário. Então, eu recomendo muito que vocês deixem isso muito, muito claro, sabe? Quando for assinar o TCE, né? E muitas vezes a gente tem que enviar esse TCE logo em seguida, depois do approval. Então, alinhar muito bem com a empresa que eles estejam preparados para incluir esse intercambista também na pólice, né, de seguro de vida. Show? Tá aqui os artigos que dizem especificamente sobre isso. Uma universidade também pode perguntar quais são as obrigações dela. Tipo, a universidade fala, você vai fazer lá reunião com o reitor, com o cara que cuida de estágio, vai perguntar, tá, a gente está renovando essa parceria, quais são as minhas obrigações como instituição de ensino superior em relação a esses TCEs que eu assino? Você sabe quais são? Vou botar aqui para você. Então, obviamente, tem que zelar pelo TCE, pelo cumprimento, pelo acompanhamento do supervisor, né, do professor que vai orientar o estágio, mas também a universidade tem que cobrar avaliações periódicas dos estágios dos intercambistas em prazo não superior a 6 meses. Vou corrigir os seus, mas são 6 meses do relatório de atividades. Então é muito, muito importante que a gente faça relatório no máximo semestrais para entregar para as nossas empresas, o time de Preparation and Experience aí, garantir um bom alinhamento para a gente enviar isso sempre para as nossas universidades e garantir manutenção dos nossos CPUs e bom relacionamento, tá bom? Tá aqui o número do artigo da lei. E aí outros problemas que a gente pode ter em relação à empresa. A empresa vai perguntar, tem algum problema para mim? Quais são as penalidades que eu vou ter que pagar, né? Que eu vou ter que cumprir se eu não seguir direitinho a lei do estágio? Vocês sabem dizer? Isso é muito importante, é um ponto seríssimo, que é o seguinte, se a lei do estágio não é seguida, o estagiário ele pode ser enquadrado como CLT, ele pode ser enquadrado como dentro da legislação trabalhista e previdenciária se a empresa não seguir tudo direitinho. Então garantam que todos os pontos da lei do estágio estão claros entre todas as partes, entre o intercambista, entre a empresa, entre a ESEC, né, todo mundo aí dentro, e a universidade, para garantir que a gente nunca tenha problemas. Show? É isso, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à disposição para entrar em contato comigo aí, mandar mensagem. Estamos aí. Abração, obrigado.